Fala, meus amigos, vamos continuar aqui a gravação das normas da Corregedoria de Justiça. Estou usando aqui o Vadmecum do professor Cenoura. Muito obrigado, professor, de coração mesmo aí, por autorizar o uso. Eu peço a você que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Se você preferir, você pode aumentar a velocidade desse vídeo. Normas da Corregedoria de Justiça. Estamos quase finalizando, pessoal. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo, nesse último caso, a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O que fala lá, pessoal? Lá fala da estabilização da tutela concedida em caráter antecedente, da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Lá diz que, se não for interposto o respectivo recurso, a tutela antecipada concedida em caráter antecedente, ela se estabiliza. Não faz coisa julgada material, mas ela é estabilizada. Tudo bem? Tenta puxar isso assim na cabeça. Eu estou fazendo isso aqui sem olhar no Código de Processo Civil. Tenta puxar na cabeça. Por quê? Porque é importante você fazer isso. Eu vou levar vocês aqui lá para o artigo 303 do Código de Processo Civil, para a gente ver o que fala lá, só para contextualizar. Olha só, o parágrafo 1º, aqui. Calma aí que eu vou... A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. No caso previsto no caput, o processo será extinto. E é justamente isso que está falando aqui. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo, nesse último caso, a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304 do parágrafo 1º do Código de Processo Civil, salvo os casos legais de suspensão do processo por tempo indeterminado, quando não será comunicada a extinção. Existem os casos de suspensão do processo lá no artigo 313 do Código de Processo Civil, e tem muitos casos lá de suspensão do processo. Se aqui for o caso de suspensão do processo por prazo indeterminado, se for o caso, que eu nem sei se tem lá no artigo 313 um prazo indeterminado, eu acho que nem tem. Isso aqui são casos, são outras hipóteses, eu acho que nem são hipóteses do artigo 313, que trata da suspensão do processo. Mas o que importa você saber aqui é o seguinte, olha, se a suspensão do processo for por um prazo indeterminado, não será decretada a extinção do processo. Não será decretada a extinção do processo quando o processo for suspenso por prazo indeterminado, beleza? Não será decretada aí não será comunicada a extinção. Não será comunicada a extinção. Tudo bem? Então, nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa. Para que um processo seja arquivado, precisa de uma sentença definitiva ou uma decisão terminativa. Se não houver uma sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo nesse caso a estabilização da tutela, não vai arquivar o processo, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado, quando não será comunicada a sua extinção. O processo será arquivado? Será, mas não será comunicada a sua extinção. Entende? Veja bem, no caso da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, que quando há a estabilização, existe a extinção do processo sem resolução no mérito. Existe a extinção. Quando os processos ficarem suspensos por prazo indeterminado, eles serão arquivados provisoriamente, entende? Mas não será comunicada a sua extinção, porque não houve a extinção do processo, ele está suspenso. E por ele estar suspenso por prazo indeterminado, nesse caso ele até vai ser arquivado. Ele vai ser arquivado, só que não será declarada, comunicada a sua extinção. Não será dito assim, arquive-se por extinção do processo. Não será. Beleza? Então veja que nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado. Esses serão arquivados, mas não será
comunicada a sua extinção. Após a publicação que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias. Muito bem, então vamos supor que hoje, exatamente hoje, foi declarado o arquivamento, foi determinado o arquivamento do processo hoje, exatamente hoje. Esse processo ainda ficará no ofício de justiça por 30 dias. Então houve a determinação, arquive-se hoje, vai ficar por 30 dias ainda no ofício de justiça. Deixa eu fazer isso aqui que eu vou voltar aqui. No ofício de justiça, vai ficar por 30 dias. Fim do prazo, serão arquivados após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada, que é a empresa responsável pelo arquivo geral, beleza? Essa é a empresa responsável pelo arquivo. Então, anotações necessárias serão feitas no sistema informatizado e no sistema da empresa terceirizada. Não apenas no sistema informatizado do ofício, mas também no sistema da empresa terceirizada. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que proferiu, o que é o artigo 516, parágrafo único do CPC, o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juízo da execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo quando for o caso. Eu entendi, vamos lá. Tem coisa que é complicado para entender mesmo, mas vamos lá. Olha só, o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que a proferiu. Então veja, um juízo proferiu a sentença. O cumprimento da sentença ocorreu em outro juízo, seja lá por qual motivo for, porque a gente sabe que quando se trata lá dos títulos executivos judiciais, a depender do caso concreto, lá no caso dos títulos executivos judiciais, o cumprimento pode se dar no local de domicílio do autor, depende. E vamos supor que a sentença condenatória civil aconteceu em Atibaia, mas a sentença foi cumprida lá em Pirassununga, São Paulo, Atibaia, São Paulo, e foi cumprida em Pirassununga, São Paulo também, por exemplo. O arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo não vai se dar em Atibaia, que foi onde aconteceu a sentença. Vai se dar o arquivamento lá em Pirassununga, que foi onde a sentença foi executada, onde a sentença foi cumprida. Se a gente pegar aqui, olha, dos títulos executivos judiciais, olha aqui, ó, títulos executivos judiciais. Se a gente pegar aqui, ó, são títulos executivos judiciais e tem vários. Eu vou lá para o final, só para entender isso aqui, ó. Nos casos dos incisos 6 a 9, não é isso não, é aqui, ó. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os tribunais nas causas de sua competência originária. No juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então veja os incisos 2 e 3, só para a gente entender aqui, ó, são títulos executivos judiciais. O inciso 2, a decisão homologatória de autocomposição judicial, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Nesses casos aqui de decisão homologatória, seja de autocomposição judicial, seja decisão homologatória de autocomposição extrajudicial,
Nesses casos aqui, pessoal, olha que interessante. Olha que interessante. Ah, não. Nesses casos aqui, desculpa, esquece, tá? Nesses casos aqui, ó, desculpa aí, esquece. Nesses casos aqui, ó, quando ele fala, ele tá falando do artigo 516. Ele tá falando do artigo 516. Aqui eu peço desculpas, erro meu, tá? Erro meu. Aqui eu vou corrigir com vocês aqui, observa bem. Eu vou corrigir aqui, ó, tá? Vou corrigir, observa bem. Nós estamos falando do artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os tribunais nas causas de sua competência originária. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Beleza. O parágrafo único se refere aos incisos 2 e 3. Então, calma aí. O parágrafo único se refere aos incisos 2 e 3. Então, eu vou mudar aqui, porque não é esse aqui. São os incisos 2 e 3. Para que eu vou arrumar aqui, tá? Aqui, ó. Incisos 2 e 3. Vamos pegar aqui, olha. Olha só. Vamos lá. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante. Inciso 2. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. O juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único desse artigo 516. No caso do inciso 2, e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Observe bem isso aqui. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diferente daquele que proferiu a decisão, e nós vimos aqui que há casos em que será em juízos diferentes. Olha aqui, artigo 516, ó. Nós vimos aqui que há casos que são em juízos diferentes. Artigo 516 do Código de Processo Civil. O arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juízo da execução. Quer dizer, quem vai arquivar os autos? É o juízo que decidiu ou o juízo que executou? É o juízo que executou. É o juízo que fez lá o cumprimento da sentença. Não é o juízo que decidiu. Beleza? É autorizado o arquivamento provisório de processos que se encontrem em fase de execução de título judicial há mais de um ano e nos quais não tenham sido localizados bens do executado. Vamos pegar isso aqui, olha. É autorizado, olha isso aqui. É autorizado o arquivamento provisório. Não é o arquivamento definitivo, é o arquivamento provisórios de processos que se encontrem em fase de execução de título judicial há mais de um ano, e nos quais não tenha sido localizado bens do executado. Então, esses títulos executivos judiciais que estão aguardando a execução, estão em fase de execução há mais de um ano, e dentro desse um ano, bens do executado não foram localizados. O que vai fazer? Arquiva provisoriamente. Então, não vai ser declarada a extinção, claro, porque é um arquivamento provisório, mas vai ficar arquivado provisoriamente. Por quê? Porque já tem um ano que esse título executivo judicial está em fase de cumprimento de sentença, que está em fase de execução, e não se achou nada no bem, no nome do executado. Um ano já não se achou nada. Mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Olha, mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais, porque eles não são processos arquivados de forma provisória apenas,
realmente eles não podem entrar na estatística, senão vai criar um número de arquivos provisórios que não existe. Aliás, de arquivos de processos arquivados que não existe. Então, os processos arquivados provisoriamente não podem entrar nas estatísticas mensais. Veja bem, os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Tudo bem? Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Tudo bem? Só os provisórios. Fica vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de processos nos depósitos do arquivo terceirizado. Quer dizer, a parte, o advogado, ele não pode ir diretamente lá no depósito da empresa terceirizada. Ele não pode ir lá diretamente, tá, e retirar um processo. Nem a parte, nem o advogado. Quer dizer, chegar lá no depósito e... Não pode. Ele pode solicitar a consulta do arquivo geral. Aí o processo vai ser desarquivado para que ele consulte. Mas fica vedado às partes e advogados a consulta ou retirada diretamente lá no depósito do arquivo da empresa terceirizada. Tudo bem? O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto do pedido de desarquivamento. Como eu falei aqui, olha, ele pode solicitar o desarquivamento, isso sim, e aí ele vai consultar o processo. Onde? No ofício de justiça onde tramitou o processo, e não diretamente lá no depósito do arquivo terceirizado. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto do pedido, promovendo à unidade judicial a requisição no sistema da empresa terceirizada, observando o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento nos autos, quando não se tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade da justiça, porque às vezes o pedido ele vai ser de uma pessoa que tem gratuidade da justiça. Aí tudo bem, se tiver gratuidade da justiça, não vai pagar o desarquivamento. Se não for justiça gratuita, vai pagar o desarquivamento. Veja, o interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo e não diretamente lá no depósito da empresa terceirizada. E esse ofício de justiça, ele vai promover o pedido, ele vai requisitar o desarquivamento dos autos. É de graça somente quando não se tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade da justiça. Aliás, de graça só quando se tratar de pedidos de gratuidade da justiça. Se tiver gratuidade da justiça, é de graça. Se não tiver, tem que pagar a taxa de desarquivamento. O interessado no desarquivamento será intimado por qualquer meio idôneo de comunicação da chegada dos autos em cartório. Quer dizer, ele vai ser intimado, ele vai dizer assim, olha, os autos solicitados por você para consulta já foram desarquivados e já se encontram no ofício de justiça. No prazo de 30 dias para manifestação aqui, ó, e do prazo de 30 dias para manifestação. Esse prazo de 30 dias aqui é para ele se manifestar, tá? Bem como de que, decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão para o arquivo. Então esse prazo aqui de 30 dias é para a parte se manifestar acerca da chegada dos autos ao ofício de justiça. 30 dias para ele se manifestar. Se dentro de 30 dias ele não se manifestar, os autos vão retornar para o arquivo. Agora veja, o prazo não é de 45 dias para a manifestação da chegada dos autos, não é de 60, o prazo é de 30 dias para que o interessado no desarquivamento se manifeste, e se não se manifestar, os autos serão devolvidos para o arquivo geral. É expressamente vedado o manuseio de autos processados em segredo de justiça, exceção feita às partes e advogados por ela constituídos, ou mediante ordem judicial. Gente, se é segredo de justiça, mas não pode mesmo, nem no arquivo geral e nem em canto nenhum, porque se o processo é segredo de justiça, no ofício de justiça, ele vai ser
segredo de justiça sempre, a não ser que o segredo de justiça seja derrubado. A extração de cópia reprográfica ou de processos com segredo de justiça, bem como o desentranhamento de documentos, vai depender do quê? De despacho do juiz competente. Por quê? Porque é segredo de justiça. Só o juiz que pode mandar desentranhar esses autos aí, essas cópias, etc. Permite-se a pesquisa histórica em local apropriado, mediante solicitação prévia para a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto da pesquisa. Então, a pesquisa histórica é permitida, a pesquisa histórica para estudo, pesquisa, né, mediante solicitação prévia à Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos. Para quem que faz o pedido da pesquisa histórica? É para a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos. Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, que fará os encaminhamentos necessários para autorizar ao processo objeto da pesquisa. Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos. Do arquivamento, vamos lá. O arquivamento de processos. Primeiro arquivamento será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas. Veja bem, vamos lá. Vamos lá. O arquivo de processos, o primeiro arquivamento, não é daquele processo que foi desarquivado e vai ser rearquivado. Não. O arquivo de processo, o primeiro arquivamento, tá? Esse aqui é o primeiro arquivamento. Ele vai ser arquivado pela primeira vez. O primeiro arquivamento será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas. Então não precisa usar caixas. Dispensando-se o uso de caixas. Aqui, ó. Dispensando-se o uso de caixas. Vamos lá? Dispensando-se o uso de caixas. Adotando-se as seguintes cautelas. Indexar no sistema da empresa terceirizada cada processo, e se for o caso, seus volumes separadamente. Então, os volumes separadamente. Os volumes separadamente. Os volumes separadamente. Os volumes separadamente. No caso de processos com mais de um volume, indicar o volume do número que está sendo internado. Processos com mais de um volume, indicar o número do volume que está sendo internado, que está sendo arquivado. Afixar na capa do processo, no canto superior esquerdo, no canto superior esquerdo, afixar na capa do processo, no canto superior esquerdo, a etiqueta de indexação do processo volume a volume. Indicar no sistema a quantidade de apensos existente para o processo ou volumes objetos da indexação. Se for o caso de apenso com número autônomo de distribuição, realizar a indexação do processo apenso, informando a vinculação a pensamento. Agora veja, se cair, vai cair isso aqui, na minha opinião, tá? Não sei. O arquivamento de processos, o primeiro arquivamento, será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas. Aí a banca pode falar que é obrigatório o uso de caixas. Obrigatório o uso de caixas. E a gente sabe que não, porque na verdade o número de caixas ele é dispensado. Dispensado o uso de caixas. Não precisa usar caixas. Eu acho que a banca, se cobrar isso aí, vai ser isso. Falar que é obrigatório o uso de caixas, tá bom? E fique esperto com esse prazo de 30 dias, tá? Esse prazo de 30 dias aqui que nós vimos, que é quando o processo chegar no cartório, aí o ofício de justiça vai intimar a parte para ela se manifestar no prazo de 30 dias, tá? Para ela se manifestar no prazo de 30 dias, e ela não se manifestando, então aqui, se a parte não se manifestar no prazo de 30 dias, o processo vai retornar para o arquivo, tá bom? Fica ligado nisso aí. Eu acho que, por enquanto aqui, o mais importante é esse prazo, né? E que não pode também consultar e tal, o processo é segredo de justiça sem autorização. Agora, do rearquivamento. Vamos ver aqui o que pode cair nessa parte aqui do rearquivamento. Para rearquivamento de processos, os ofícios de justiça informarão no sistema da empresa terceirizada os dados necessários para propiciar a coleta do processo para a guarda.
Ele vai falar da vara da secretaria, do número de registro, da classe de assunto. Gente, se uma parada dessa aqui cair na prova, eu chuto um negócio desse. Eu não vou decorar o artigo 186. Não tem lógica. Imagina, para rearquivamento de processo, os ofícios de justiça informarão no sistema da empresa terceirizada. Aí tem 21 itens. Então, assim, lê. Eu sempre recomendo que leia. Mas eu acho que a banca não vai cobrar um negócio desse. Mas, se está no edital, tem que ser lido. Mas vamos lá. Para rearquivamento de processos, os ofícios de justiça informarão no sistema da empresa terceirizada os dados necessários para propiciar a coleta do processo para a guarda. Vai ter a vara, a secretaria, a unidade produtora, o número de registro, compreendendo todos os números que o processo possui, a classe e o assunto, o nome das partes ativa e passiva sem abreviações, o número, isso aqui você pode até decorar, que não pode ter abreviações nos nomes das partes. Não pode ter abreviações. Então o meu nome completo é João Carlos Espíndola Siqueira. No rearquivamento não pode estar João SS, João C.S. Siqueira. Tem que estar o nome completo, sem abreviações. Isso aqui é importante, eu acredito que pode ser cobrado. Número de documentos quando houver, nome dos advogados das partes ativa e passiva, sem abreviações também, ó. Os nomes dos advogados também, no rearquivamento de processo, nós estamos falando aqui de rearquivamento de processo. O nome dos advogados também, eles não podem ser abreviados, tá? A data do trânsito em julgado, a data da extinção. Os processos destinados ao rearquivamento dispensam a utilização de caixas também, tá? De caixas, malotes e submalotes. Contudo, olha aqui, ó, aqui sim, contudo, deverão estar separados de forma distinta, possibilitando identificar o momento da coleta, quais os novos arquivamentos, primeiro arquivamento, e quais são os de retorno para arquivamento e rearquivamento. Então, não precisa de caixa, pacote, malote, submalote, mas precisa estar separado de forma distinta. Do desarquivamento. Os requerimentos de desarquivamentos de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Nós vimos lá que precisa pagar para desarquivar o processo. Para desarquivar o processo, precisa pagar. A não ser que a pessoa que a pessoa tenha o benefício da gratuidade da justiça. Por isso que aqui fala, ressalvadas as exceções legais. Ressalvadas as exceções legais. Vamos lá. Na ausência da guia de recolhimento, vamos supor que a pessoa pediu para desarquivar os autos, mas não pagou. Não houve a guia de recolhimento, não houve o pagamento. Beleza, não houve o pagamento. O advogado, subscritor ou responsável indicado será intimado a recolher as respectivas custas no prazo de 5 dias, sob pena de não prosseguimento da solicitação. Agora, esse artigo aqui, ele pode ser cobrado e é importante, viu? Esse artigo aqui, o meu conselho é que você realmente leia mais de uma vez esse artigo aqui, tá? Eu vou até deixar aqui uma marcação de azul, porque esse arquivo aqui é importante. Veja, não tem gratuidade de justiça, então não tem que pagar? Vai ter que pagar. Só que não foi recolhido a guia de recolhimento, não tem a guia de recolhimento. O advogado será intimado para recolher as custas do desarquivamento no prazo de quantos dias? No prazo de 5 dias. Isso aqui cai na prova. Esse prazo cai na prova, tá bom? Porque a banca pode falar que o prazo para recolher as custas na ausência da guia de recolhimento do desarquivamento é de 15 dias. Não, o prazo é de 5 dias, sob pena de não prosseguimento da solicitação. Mas o prazo é de 5 dias para recolher as custas do desarquivamento. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo terceirizado, emitindo a solicitação diretamente no sistema da empresa terceirizada. Quer dizer, olha só, a solicitação de desarquivamento será
emitida diretamente no sistema da empresa terceirizada. Isso aqui pode cair também? Pode, pessoal. Olha só, os ofícios de justiça, eles vão emitir a solicitação de desarquivamento diretamente no sistema da empresa terceirizada, através ali do compartilhamento de sistemas, né? Então veja, os ofícios de justiça vão emitir a solicitação de desarquivamento diretamente no sistema da empresa terceirizada. Se o interesse recair sobre o processo em apenso, no momento da requisição deverá ser informado no sistema o processo principal ao qual ele se encontra apensado. Veja, os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo terceirizado, emitindo a solicitação diretamente no sistema da empresa terceirizada. Se o interesse recair sobre um apenso, concorda que o apenso é um pedaço do processo principal que foi apensado ao processo principal, aí vai ter que indicar o processo principal, aonde está apensado aquele apenso. Porque, veja, o apenso não é um processo independente. Por isso, vai ter que indicar o processo principal. Quando se tratar de apenso, precisa indicar o processo principal. Por quê? É como se você falasse assim, nossa, desculpa, eu bati aqui, eu quero encontrar a sala da cozinha do João, mas se encontrar a minha casa toda, como vai encontrar a sala? Aliás, como vai encontrar a cozinha da minha casa? Vamos supor, eu quero encontrar a sala da casa do João, a sala da casa do João. Mas você não precisa encontrar a minha casa primeiro, que é a principal? A mesma coisa é aqui. Se você quer saber do apenso, você tem que indicar o processo principal. Antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi de fato remetido para a guarda no arquivo terceirizado. Sabe por quê? Porque às vezes o processo está lá no ofício de justiça. Você concorda comigo? Às vezes o processo ainda não foi mandado para o arquivo geral. Concorda ou não? Às vezes o arquivo ainda não foi mandado para o arquivo... Às vezes o processo ainda não foi mandado para o arquivo geral. Então, antes de solicitar o desarquivamento, será feita uma consulta para ver se aquele processo ele não está lá no cartório. Para ver se ele não está no cartório. Entendeu ou não? Antes de solicitar o desarquivamento, vai ver se realmente o processo está arquivado. Ou seja, antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi de fato remetido para a guarda no arquivo terceirizado, mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício de justiça. Muito bem. Quando se tratar de requisição de processo por parte dos ofícios de justiça integrantes do foro regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a vara distrital, a que vara distrital pertencia o processo solicitado. Isso aqui é decorar. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes do foro regional, olha aqui, olha. Integrantes do foro regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a que vara distrital pertencia o processo ora solicitado. Vamos ler de novo isso aqui, porque isso aqui eu acho que é decorar mesmo. Vamos lá. Pessoal, não pode ter preguiça, né? Porque são muitos artigos, não tem o que fazer. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes de foro regional, quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios integrantes de foro regional, pega essa palavra, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a que vara distrital pertencia o processo ora solicitado. Não será permitida a reiteração de requisição antes de decorridos 10 dias úteis contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada. Você quer um artigo que pode cair em prova, um parágrafo? Tá esse aqui, ó. Esse aqui, se eu fosse você, eu decorava. Sabe por quê? Não será permitida a reiteração de requisição antes de decorridos 10 dias úteis, decore isso aqui,
10 dias úteis, não são 10 dias corridos, pessoal. 10 dias úteis significa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não pode ter feriado sábado e domingo, por isso são 10 dias úteis contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada. Então eu pedi o desarquivamento hoje, aí amanhã eu pergunto, cadê o processo? Não, tem que esperar os 10 dias úteis para ir lá e fazer a reiteração da requisição. Então não será permitida essa reiteração da requisição antes de decorridos 10 dias úteis. 10 dias úteis contados da data da requisição no sistema da empresa terceirizada. Tudo bem? Assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada. Assim que recebidos os autos, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada, evitando-se novas requisições de processos que já se encontram nas unidades judiciárias. Porque imagina, foi requisitado o processo chegou ao ofício de justiça, só que não houve nenhum registro, não houve nenhuma informação de que aquele processo se encontra no ofício de justiça. Concorda comigo que tem a possibilidade da pessoa solicitar de novo, sendo que o processo já está lá? Então, para evitar isso, assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada, evitando-se novas requisições de processos que já se encontram nas unidades judiciais. Tudo bem? Da pesquisa histórica. Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda. Lembra que não pode o advogado, à parte, consultar o processo diretamente nos arquivos da empresa terceirizada? Não. A parte não pode, o advogado também não. Agora, a diferença aqui é qual? É que aqui é uma pesquisa histórica. Isso aqui tem a ver com estudo. É uma pesquisa científica. Não é uma consulta a autos arquivados. Isso aqui é estudo. É por isso que pode diretamente, observa, diretamente nas dependências da empresa terceirizada. Quer dizer, não precisa solicitar, concorda? Você concorda comigo? Porque veja, para eu consultar, para o advogado consultar um processo que foi arquivado, precisa solicitar o desarquivamento. Na pesquisa histórica, não. Na pesquisa histórica, pode haver essa pesquisa, esse estudo, lá no arquivo onde o processo está arquivado. Eu passei com o meu filho, quando eu fui fazer a prova do TJ de São Paulo, em frente ao arquivo geral. É um prédio assim bem grandão, até a gente leu lá o nome lá, arquivo geral, né, e tal. Então veja, permite-se a pesquisa científica nos processos em que se encontram arquivados nas dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda. Não precisa solicitar. Para a realização da pesquisa, é necessário o credenciamento junto à Coordenadoria de Gestão Documental de Arquivos. Para a realização da pesquisa, é necessário o credenciamento junto à CGDA, Coordenadoria de Gestão Documental de Arquivos, através do endereço institucional. Aí está aqui o endereço, beleza? No pedido de credenciamento, deverá constar o tema da pesquisa e a lista de processos com indicação da comarca, vara de origem e tal. Então, o tema sobre o que será pesquisado deverá ainda ser preenchido o encaminhamento, o termo de compromisso, sigilo e confidencialidade, porque às vezes são informações em segredo de justiça. Recebido o pedido de credenciamento e o termo de compromisso, de sigilo e confidencialidade devidamente assinado, após autorizada a pesquisa pelo presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, o pesquisador e a empresa terceirizada serão comunicados da autorização. Aqui eu chamo a sua atenção para um negócio muito importante. Quem é que autoriza a pesquisa? É o juiz da vara? Não. É o juiz corregedor? É o corregedor-geral de justiça? O desembargador, corregedor-geral de justiça? Também não.
Quem autoriza a pesquisa é o presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental. É ele que autoriza. Observa bem. Quem autoriza a pesquisa histórica, lá nas próprias dependências do Arquivo Geral, não é o juiz da vara de justiça, não é o juiz da primeira vara criminal de Guarulhos, não é ele. Não é o juiz da primeira vara civil de Osasco, também não é ele. Não é o juiz da primeira vara da família de Bragança Paulista, não é. E não é o desembargador de justiça, que é o juiz corregedor geral de justiça, o desembargador, o corregedor geral de justiça, também não é ele. Não é a Corregedoria Geral de Justiça, também não é. Quem autoriza a pesquisa é o presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental. É ele que autoriza a pesquisa. Beleza? Isso aqui é importante. E isso aqui para cair, porque pensa comigo, a Vunesp pode falar assim, que quem autoriza a pesquisa histórica é o juiz corregedor permanente da vara do ofício de justiça, ou é o corregedor geral de justiça, mas não é. É o presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, que eu nem sei se esse cara aqui é um juiz ou não, e nem interessa, porque a banca não vai perguntar. O que a banca vai dizer é que quem autoriza a pesquisa é o juiz da vara, aí você vai dizer que não, porque é o presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental. A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30, 60 ou no máximo 90 dias. Isso aqui é importante? Não, isso aqui é muito importante. Prazo, datas são importantes. Então veja, a autorização do credenciamento poderá ser por quanto tempo? 30, 60, 90 dias. Guarda assim. Renováveis desde que o motivo seja justificado. O credenciamento pode ser por 30, 60, 90. É só somar mais 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90. Faz assim. A autorização do credenciamento. E quem é que autoriza mesmo? É o presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental. Ele que autoriza. Poderá ser pelo prazo de 30, 60 ou 90 dias. 30, 60 ou 90 dias. No máximo 90 dias. Que fique bem guardado isso. No máximo 90 dias. 30, 60 ou no máximo 90 dias. O credenciamento pelo presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental. No máximo 90 dias. No máximo 90 dias. Não é no máximo 120 dias não. No máximo 90 dias. Para pesquisa científica, busca e fornecimento da informação, não haverá incidência do pagamento de taxa de desarquivamento. Veja bem. Para a pesquisa científica, não precisa pagar desarquivamento, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos gerados, com serviço de extração de cópias, reprográficas e os referentes materiais utilizados. Veja, não precisa pagar para desarquivar os processos para pesquisa histórica. Pesquisa histórica não precisa pagar taxa de desarquivamento. Se houver alguma outra despesa, aí tudo bem. Haverá o ressarcimento de outras despesas. Mas o desarquivamento para pesquisa histórica não precisa pagar. E qual que é o prazo do credenciamento? Autorizado pelo presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, 30, 60 ou no máximo 90 dias. O próximo vídeo é do processo eletrônico. Obrigado, pessoal. Valeu. Não precisa pagar para desarquivar pesquisa histórica. Lembra que quando os autos forem requeridos para consulta que chegar no ofício de justiça, o ofício de justiça vai intimar a parte para se manifestar no prazo de 30 dias. E se a parte não se manifestar no prazo de 30 dias, o que vai acontecer? Os autos voltarão para o arquivo geral. Lembra que para desarquivar, e se não for justiça gratuita, tem que pagar. Lembra que pesquisa histórica não precisa pagar. Tudo bem? E lembra que o prazo de credenciamento autorizado pelo presidente, eu até esqueci aqui, mas é o presidente da Permanente de Avaliação Documental. Mas lá na prova vai dar para lembrar, porque lá vai estar juiz corregedor permanente, o corregedor geral de justiça. Aí não, presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, sim, beleza? E o prazo de credenciamento é 30, 60 ou no máximo 90 dias. Valeu, grande abraço.